Adriano Ruiz, que está aqui no VIP, não conseguiu perguntar. Pergunte aos lojistas, por favor, sobre o grande aumento de preços que estamos tendo ultimamente. Gostaria de saber, na visão dos lojistas e empresários e importadores, se tem previsão dos preços se normalizarem ou se a previsão é de mais aumento. Adriano, se o dólar baixar, baixa tudo. Aí, ó, vocês têm que ver o seguinte, gurizada. O lojista, na hora que vai comprar o peixe para vender, ele tem uma fonte de recurso. E quando ele vai comprar com o dólar baixo, ele consegue comprar uma gama maior, ele consegue comprar peixe diferente. Agora, hoje o lojista abre para comprar um Yellow Tang, chega a dar vergonha. Eu, particularmente, não compro R$699 não Yellow Tang. Eu não vendo Yellow Tang. Na minha loja não tem. Para com isso. E é isso aí. Não é culpa do lojista. É o que tem. É mercado. O mercado é cíclico. Hoje em dia a gente está vendo aí anúncio Yellow Tang mais caro do que Purple. Então, mas vai no importador comprar Yellow Tang, R$640, mas não é culpa do importador. R$690. Não é culpa de ninguém. Como você vai vender a quanto? Não é culpa de ninguém. É dólar, é mercado. É dólar. E quando é que isso vai mudar? Velho, é a pergunta de 1 milhão. Acho que até o Trump quer saber essa daí. Ninguém mais que o lojista e que o importador queriam ter preços mais baixos, mas o câmbio não permite. Não tem o que fazer com dólar. Cara, vender caro não dá lucro. Nem o produto nacional, se for manufaturado com não é componentes só câmbio, importados. não é só câmbio. Hoje a gente está falando em câmbio, hoje a gente está falando em logística, hoje a gente está falando em crise de empresa aérea mundial. Também. O nosso mercado ele depende de translado aéreo da origem para o importador, o importador americano, do importador americano para nós, de nós para o lojista final. Então, tem empresa aérea, tem câmbio, tem regras que o Avaí mudou muito as suas regras e isso mudou muito o preço dos animais também. Então, o que eu digo é o seguinte, o lojista está fazendo milagre, porque os preços ainda estão muito próximos do que estava. O importador está fazendo milagre também, pode ter certeza. Fala por ti que eu falo por mim. Renato. Eu vou te apertar até o fim da minha vida. É o Renato aí que tem. Acho que você montou uma importadora, não foi, Renato? Você aposentou, montou uma importadora, não é isso? Como é que está aí o mercado? O Renato? Tá aquecido. Ó, Renato. Cadê o Renato? Vou dizer uma coisa para vocês. Foi dormir. Tá chegando coisa na importadora cara pra dedéu e tá saindo tudo. O povo tá comprando, o povo tá pagando 1.200, 1.300 no Yellow Tang. Tá saindo. Teto bonito, hein, Gabriel? Esse teto eu gostei. De vez em quando pega fogo nisso aí. É que eu tô fumando uns boldos aqui, daí eu deixa pra cá. Ô, Renato, tá ouvindo aí, Renato? Tá falando comigo? Você mesmo, hein? Eu aposentei, abri uma importadora. Você tá doido, rapaz? Não foi? Rapaz, quem dera? As histórias que eu escuto, por isso eu tô te perguntando, né? Rapaz, só me conta quem tá contando essas histórias aí que quem te viu, quem te vê, hein, negão? Pessoal, Rapaz, boa noite, então. boa noite. Deixa eu me apresentar aqui e explicar a minha pergunta. Não foi para culpar nenhum lojista, não. Até porque tá no meu aí? segmento... É o Adriano. Adriano, de forma alguma. Eu falei da minha parte como lojista, não estou representando os demais, mas só expus o lado que eu vejo como lojista. Porque assim, eu sou um lojista que eu sou aquarista desde os 6 anos. Eu venho... O Gustavo começou com beta. Eu já passei por todas as etapas que tem do aquarismo e eu só não virei peixe. Então, eu entendo todos os lados, entende? O meu foco direto... Deixa eu só completar aqui, só para justificar a minha pergunta. Não foi para culpar
nenhum lojista, longe disso, até porque eu também sou comerciante e até coloquei no comentário que eu super entendo o que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo, que o meu segmento também só tem aumentado e aumentado o preço, e ainda mais, não só o dólar, mas também com falta de matéria-prima, logística e tudo mais. E foi bem colocado até por um amigo aí que, incrivelmente, o mercado está aquecido, pelo menos no meu segmento, eu acredito que no aquarismo também. Eu vejo que a demanda está segurando muito o preço. Por mais que vocês, cliente final, ainda vejam o preço como alto, a demanda do aquarismo, eu particularmente vejo ela como em alta. A própria pandemia, da mesma forma que muita gente puxa para o lado negativo, eu já puxo para um lado muito mais positivo. Eu tenho tido muita procura de gente que descobriu a sua casa, descobriu que há necessidade de fazer aquele lago que ela queria, de botar aquele aquário que ela queria para deixar aquele canto mais vivo. Então, aonde uns choram, outros vendem lenço. E eu acho que o mercado vem se aquecendo exatamente pela proximidade das pessoas com as suas casas e pela necessidade de uma humanização das suas casas, entende? Tanto arborismo, eu vejo pelos meus clientes, eles mesmos estão cuidando mais de jardim, de coisa, então exatamente a procura que tem mantido ainda os preços numa forma aceitável. Você quer ver? Vou te fazer uma pergunta. Seria meio congelado. Gustavo, o preço você de vai... compra... Oi. Você vai em importadora, olha só, tá tudo caro, mas não sobra nada. Não tem uma Black Friday, não. Tipo assim, ano passado custava 400, esse ano custa 1.600. Estão comprando do mesmo jeito. Com o Renato. Mas, Gabriel, eu vejo e eu vou te dizer o seguinte, tem muito peixe sendo vendido a preço antigo porque em cima de giro. Eu não sei, isso é muito de mercado, entende? Eu sou do Sul, a gente sempre passou trabalho. Hoje em dia eu olho as lojas de São Paulo aí, estão vendendo os negócios 10 vezes mais caro do que nós. É um negócio que eu não entendo, na real. É oferta e procura. Entendi. Sandro, liga o microfone, Sandro. O Gustavo, mas a gente tem muito problema de localidade também, né, poxa? Mas fuma esse Gabriel. Mas, Paulo, eu não sei qual é a tua localidade, mas eu vou te dizer uma máxima. Cara, eu sou teu vizinho. Tá. Então eu vou te dizer a minha máxima. É vizinho da Bruna. Conhece a Bruna, então? Conhece a Bruna? Conhece. Todo mundo conhece. Quem não, todo mundo conhece. Poxa. O negócio é o seguinte, Paulo. Se tu é da minha área, o que eu te digo é um negócio. Eu trabalho com aquarismo em loja há 10 anos, não loja minha, eu era funcionário de uma loja, e o que eu observo é o seguinte... Pode falar, muito, do Rodrigo Reis aí. Ele não quer falar de quem é. Não. Quem me conhece sabe, tem maior admiração. Capaz, o cara é bom, Não, meu irmão. Fala o nome do seu patrão aí. Não. Assunção, né? Meu patrão. Ô, Assunção, meu patrão tá aqui, ó. Ô pessoal, eu tava com o microfone desligado aqui. Deixa só concluir, Sandro, um minutinho. Em seguida eu gostaria de falar, tá? Claro. Eu acho que assim, quando a gente fala de loja e tal, o que tem que fazer, quem é de região mais longe, é fomentar o aquarismo local. Porque no momento que eu moro nos sertões dos confins, tem uma loja, o desgraçado tá lá passando um trabalho e eu compro um peixe de São Paulo por causa de R$20 de custo, sabe? Isso eu acho que é o diferencial para fazer fomentar. E quem é da minha região sabe, há um tempo atrás, nós engatinhávamos. E foi se fomentando algumas lojas que começou a se criar uma concorrência e hoje eu vejo peixe sendo vendido aqui no Sul mais em conta do que São Paulo. E a gente paga um frete imenso para chegar aqui. O frete é horrível.
Bom, pessoal, aqui, o que eu queria relatar aí é o seguinte, que é um ponto importantíssimo, né? Foi falado aí, é claro que a gente sabe que essa alta foi devido ao dólar, né, que tem afetado praticamente todos os setores. Eu também mexo com carro e afetou muito, né, principalmente a matéria-prima importada. Tem vários veículos que hoje não são confeccionados porque muita coisa é feita à mão. E o peixe, né, para uma pergunta que foi feita de um consumidor final, eu tenho loja também, vamos pegar um exemplo. O frete ficou um absurdo. Se você pega um peixe grande, um imperador adulto, e você importa esse peixe, vamos dizer que você vai, em média, 10 litros de água. É $13 hoje o quilo. Então, se você pega $13 o quilo e você bota 10 litros de água para um peixe desse, porque ele vai ficar 3 dias, ele gera ali muita amônia, né, dentro da sacola, porque esse período de viagem. Você está falando de dólar, ali você está falando de mais de $130 frete só de água. Errado. Só de água. Errado. Agora você pega essa água. Aí fora isso. Fala aí, Jorge. Sandro, eu ainda acho importante salientar uma coisa. Esse peixe, ele não vem dos Estados Unidos para nós. Vem da Bahia, velho. Vem da Bahia. Não, eu estou dizendo o seguinte. Esse peixe, ele tem uma logística. Geralmente, um peixe importado, ele fez 4 voos. Para chegar aqui em Porto Alegre, ele fez 4 voos. Ele fez 2 a 3 voos internacionais e um regional. Para morrer na Avenida Farroupilha, né? Então, aí se a gente para chegar morto na porra do saquinho. Vai chegar no Rio Grande morrendo lá, só a barriguinha para cima. Aí o detalhe é o seguinte, se a gente for olhar a expectativa do dólar, todos nós sabemos que a tendência daqui para janeiro ele é aumentar. Isso é certo. 8,50. Em janeiro, 8,50. Em janeiro ele está batendo na faixa dos 8, isso é certo. Então, o que acontece? Vai tudo aumentar. O produto que a gente compra lá fora ele é mais caro. Então, ele fez a pergunta dele aí, ele perguntou qual a tendência. Infelizmente, a tendência é aumentar. Agora, se a gente perguntar por que estava tendo demanda, estava tendo demanda porque nós ficamos 6 meses praticamente sem peixe. Então, o fato da gente não ter peixe nas lojas, e tanto que os nacionais começaram a circular, ter mercado, porque as pessoas, o aquarista estava dentro de casa, queria mexer no aquário, mas não tinha uma loja com peixe, né? Durante 6 meses. Então, quando nesse momento agora, nos últimos 2 meses, quando começaram a chegar esses peixes com os preços absurdos, né? A pessoa aquarista, infelizmente, é uma situação, é vício, né? Então, o cara não se controla. E ele quer o peixe que custava 400, foi para 800. O cara dá porque quer ali animal. Mas, na verdade, ainda está tendo essa demanda porque o mercado, na minha concepção, ele estava muito vazio. Existe uma grande massa do nosso mercado de um poder aquisitivo mais alto, que esse público hoje ele é menos afetado. Então, é indiferente para ele se subiu R$200, R$300 no peixe, né? O cara paga. Mas se a gente for pegar os iniciantes, né? Eu acredito que com o decorrer dos meses aí, se a gente colocar aí num período de mais 3 meses, o mercado ele já vai estar abastecido e talvez não vai ter tanto essa demanda como está tendo pela falta de peixe que estava ocorrendo no mercado, né? Então, eu faço essa análise aí e aí eu acredito que daqui para frente o mercado vai se segurar mais e as margens vão ser mais apertadas para a gente poder vender, né?